neste programa, que é o programa designado por Conversas Especiais, quando nós procuramos aqueles nossos queridos especiais para conversar com eles. Então, chamamos deles também convidados especiais, porque estão num programa especial de Conversas Especiais. Este programa que passa aqui diretamente dos estúdios de Al-Miftah TV, e nós hoje também, alhamdulillah, estamos mesmo dentro deste programa como programado. Apesar dos atrasos, aquilo mais aquilo, mas é uma coisa que vocês, como nossos telespectadores, devem entender, porque nós somos ainda crianças, ainda estamos a gatinhar com muitas dificuldades, e por isso que nós temos que ter algum atraso desta forma, não por intencionamento. Mal intencionalmente posso dizer, mas sim por dificuldades. Por isso que nós também contamos convosco mesmo assim atrasados, mas inshallah juntos vamos fazer o melhor, mesmo atrasados. Jazakumullah khaira pela atualização, Jazakumullah khaira por vocês estarem ligados à televisão Al-Miftah. Desta forma, hoje, inshallah, vamos aqui, estamos com o nosso irmão, que é o irmão Yassin, ele que vai estar aqui conosco, ou nós vamos estar com ele, juntos estaremos aqui para efetuar mais uma conversa. E a conversa de hoje, inshallah, normalmente vamos saber não só da vida dele, mas sim daquilo que é a atividade dele, e daquilo que são outros caminhos que ele conseguiu entrar, e alhamdulillah, a partir dessas entradas ele conseguiu mesmo alcançar outros níveis que Allah subhanahu wa ta'ala facilitou a ele. Normalmente nesta conversa de hoje nós vamos saber acerca dele, como ele hoje aparenta-se assim desta forma, e hoje algumas pessoas mesmo chamam de muitos nomes a ele, e que eu vou abordar aqui, inshallah, eu irei mencionar nas perguntas para com ele. E hoje nós testemunhamos aqueles que nós conhecemos, ele como nosso companheiro, testemunhamos muitas coisas aqui no passado, e hoje temos essas lembranças, temos esse conhecimento. Com isto mesmo também, inshallah, vamos saber tudo isto como ele passou. Passou por muita coisa, especialmente no tabligh, da'wa, no jamaat, quer dizer, no dar tempo fi sabilillah, para espalhar o din de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele trabalho que tem muita de como exercer o mesmo trabalho, mas conhecido como tabligh da'wa. É este programa que nos leva nós a sabermos da trajetória dele, inshallah. Porque com algumas pessoas, aqueles são ânimos, aqueles também que são de outra forma, nós sabemos a vida, muitas das vezes nós sabemos a experiência estudantil da pessoa, e nós também aqui vamos saber desta experiência que ele teve e tem até hoje. Inshallah, ele irá partilhar daquilo que ele passou até hoje. Jazakumullah khaira, e nós cumprimentamos a você também, nós cumprimentamos ao nosso convidado, o Bai Yassin, o Sheikh Yassin, não o Sheikh Yassin, normalmente ele é nosso irmão Yassin, nosso companheiro Yassin, e também aqui hoje, inshallah, será o nosso Gustavo, porque inshallah vai nos fazer vai quer dizer, nos abordar algumas coisas que nós vai servir para uma aula, vai servir para um inshallah. Mas ele é nosso companheiro Yassin, e está aqui conosco, e vamos cumprimentar a ele em breve, inshallah, para começarmos com a nossa conversa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nosso irmão Yassin, seja bem-vindo ao Miftah TV, e como está de saúde? Cumprimenta os telespectadores. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, agradecer também por termos essa oportunidade, termos sempre um convite e falarmos alguma coisa de din. Muito importante também agradecer irmãos também que nos acompanham neste momento. Vamos pedir que Allah subhanahu wa ta'ala nos faz com que esse tempo seja benéfico para nós. Amém. E para todo o umat em geral. Amém. Ok, irmão Yassin, nós primeiro queria saber se você pode nos facilitar com uma palavra pequena. Quando eu estar aqui a falar a palavra essa que tem como uma diferença
daquilo que as pessoas sabem. Estou a dizer irmão Yassin. Agora, às vezes quando nós falamos o nome Bai Yassin, porque assim, dizer irmão Yassin, muitas das vezes vejo que é uma coisa muito rara, difícil. Mas eu ouço com muitas pessoas a chamar a você de Bai Yassin. Como este Bai? Provém de onde este Bai Yassin? Esse é o primeiro nome ou o que significa? É muito adibo, muito engraçado. Sim, sim. Cerca de Bai. Sim, sim. Mas uma palavra pode ter mesmo tradução. Ahi, irmão, né? Irmão. Mas o significado é o mesmo, mas tem uma coisa que tem mais que é habitual nas pessoas, Ok, né? ok. Mas pronto, é habitual das pessoas. E quando falamos de Ahi, irmão, É. e Bai, qual a diferença que existe aí entre as línguas? O significado O significado é o mesmo, que mas significa irmão, Ahi e Bai. Agora, irmão é língua portuguesa. Sim. E Ahi é língua árabe. língua árabe. E Bai? Bai Mashallah. Então, irmãos, é preciso saber quando nós chamamos alguém de Bai. Bai, normalmente, Bai, qual é o Bai mais que vou mencionar aqui? E normalmente vamos direto ao Bai Yassin. Quando a gente diz Bai Yassin, temos que saber que nós estamos a dizer irmão Yassin. Irmão Yassin diz que esta palavra de Bai é o mesmo significado com irmão. Em árabe é Ahi. Ok. Jazakumullah khaira. E assinalem isto, escrevam isto na vossa mente para não esquecer mais depois, inshallah. Só comentar um pouco sim. acerca de Bai. Sim. Estava a dizer que é uma coisa que nós habituamos. Habituamos, sim. E podemos dizer que pronto, é uma coisa que já ficou na ponta da língua de cada por termos essas pessoas que falam essa língua de Urdu, sim. por ser a maioria muçulmano, Okay. então pronto, também ficou. Isso também é uma benção, né? De Islã, porque essa língua é muito falada no Paquistão, por exemplo, né? E a maioria das pessoas do Paquistão são muçulmanos. São muçulmanos, sim. Então, e não só, são pessoas também que andam muito, que né? andam muito, outras vias de negócio, né? Você encontra nos países. Então, você, num país onde estão nas lojas, apanha Bai. É qualquer lado, mesmo aqui? Mesmo aqui, apanha alguns irmãos, então pronto, Bai. Ok. Pode ser na Índia também tem uma língua, também é hindi, né? Mas mesmo Urdu, é hindi, mas também não, pode não ser muçulmano. Sim. Mas também utiliza-se mesmo Bai, né? Mas naquela zona, no Paquistão, onde é um país que a maioria são muçulmanos, então é dessa língua, de Urdu, então irmão chama de o que? Chama de Bai. Só para não deixar também, até eu também vi que essa Bai também já espalhou. Eu tenho 2 filhos, um é Tawsif Rahman, né? Mas o primeiro filho é Mohamed Zidane. Então ele ouviu as pessoas do meu bairro, né? Me chamar de Bai. Tanto senhora, assim como homem, aí no masjid, né? Etc. Então ele também me chama também de Bai. O teu próprio filho? Sim, me chama também de Bai. Então o Tawsif, ele agora já tem 4 anos. Mohamed Zidane, primeiro meu filho. Então, segundo meu filho, acho que vai fazer 2 anos daqui a nada. Mas já está a falar, né? Então ele também, quando vi irmão, também chamar de Bai. Então, também chamar Bai. Sim, então uma vez tinha vindo à minha casa um grupo de alimes, não sei o que, né? Então quando um grupo de alimes assim vinha na minha casa. Vai a visita? Sim. Então eles ouviu, acompanhou de longe, meu filho a me chamar, os meus filhos a me chamar de Bai. Então eu, como chama, Seti, né? Esse miúdo hoje podia me chamar de papai, né? Então, pelo menos esse hoje podia ouvir que foi assim, diferente, hoje já é pai. Então eu tentei, para tentar um pouco mostrar ele, né? Aquela maneira assim, né? Para você, só teu pai, você não, né? Então, aqueles alimes disseram, um deles dizia que para ir na malumina, né? Então pronto, sei lá, um alimo também está certificado, né? Que a numa daquele não está errado. Quer dizer, irmão para outro irmão, mesmo que seja paz, mas a principal coisa é irmandade. Todos somos irmãos.
Começou a fazer essa Ok, coisa de bai e mashallah. pronto, ficou, né, na ponta da língua de Na cada um de ponta de nós. língua. E Isso chama-se influência, sim, islâmica também, sim, sim. e influência daquela língua, por causa de ser uma língua que as pessoas usam mais para a expansão do dini e também a expansão Sim, sim. quer dizer, das outras atividades como negócio. Yeah. Até tem alguns paquistanos que trabalham na Arábia Saudita, aí Sim, sim, né, alguns sim. trabalhos. Pronto, aqueles árabes chamam daquele jeito, bai, bai, né? Bye, bye, Sim, ok, chama-se bai, bai. ok. Então, é um hábito de... MashaAllah. Ok, bem, assim nós, inshallah, aqui vamos começar com a nossa aprendizagem. Normalmente nós, bem, assim, queríamos saber como é que, em primeiro lugar, eu vou para lá, temos muita conversa, apesar de nós atrasarmos, mas temos muita conversa. E como é que você aparece neste mundo em que estás? E a partir daqui nós começamos a nossa conversa a partir de baixo e vamos para lá em frente. Inshallah, se você conseguir resumir, aqui não resumir para despachar, não, mas resumir para as pessoas entenderem. Vamos começar mesmo do top. Será que você era assim? Você era uma pessoa assim, assim como estás hoje? Claro que não. Mas eu, desculpa, não estou a dizer claro que não lhe conhecia assim, nem lhe conheci de outra forma como estava, alhamdulillah. Quer dizer, eu posso dizer que lhe conhecia assim. Então, pode ser que não estavas desta forma, estavas numa vida assim, sabemos que todos temos um passado. E qual foi seu passado mesmo, em poucas palavras? Hoje as pessoas olham você assim como está, alhamdulillah. Será que você sempre foi assim? Bismillah, salatu wassalam, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No princípio, acho que não foi assim, Sim, sim. não foi assim. Até, até porque, até porque se falar muito do passado Sim, sim. e se fosse continuar assim, Sim. acho que não estaremos nesse ambiente. Subhanallah. Mas, mas em primeiro lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Como Allah diz, Allah pode guiar a quem Ele quiser. Allah. Né? Então, agradecer a Allah por ter nos dado Hidayah, Sim, sim. porque completamente, como vocês sabem, uma criança, né? Agradecer os pais que têm criança, controla os filhos, né? Manda para madressas, Subhanallah. manda para escolas, Escola, né? sim, sim. Isso tudo é um benefício, os pais estão a preparar um futuro, Sim, sim. né? Os pais estão a preparar um futuro. Quando ele acorda para o Salat, né? Para uma criança, por exemplo, não entende nada de Salat, não conhece o benefício de Salat, não conhece o prejuízo de não fazer Salat, mas o pai está a preparar o miúdo para fazer isso. Então, esse tipo de pai, se existir esse tipo de pai, então eu sempre penso doar para eles que Allah subhanahu wa ta'ala dá muito jannat dele, Allah eleva muito eles, né? Amém. Porque, porque na altura que nós, podemos dizer na altura que, naquela altura de para entretar alguém, Sim, 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 sim. nessa altura quase podemos dizer que não tinha ninguém, tá vendo? Ok. Não tinha ninguém Ah, quando ligamos, né? sim, Porque sim. quem guia é Allah subhanahu wa ta'ala, Sim, mas sim, sempre mas Allah utiliza usa alguém, alguém como tá vendo? intermediário, Então sim. nessa altura, o que que nós fazíamos? Nós fazíamos? Nós passamos nessas músicas, Uhum. né? Nessas músicas gadangada durante a Yeah, noite. sim, sim, sim. Então passávamos lá a dançar, né? Uhum. Na altura, só, só podemos dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é sábio, Allah subhanahu wa Uhum. ta'ala é o guia, podemos dizer, né? Sim, sim. Porque eu já tinha inventado uma dança, podemos dizer. Chegou a esse nível. Sim, Subhanallah. mas era criança, né? Era Não, que, não sim, sei sim. qual idade tinha, Sim, 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 sim. mas sempre que existisse um aparelho, né? Sim, sim. Naquela altura era você pagar, um grupo de pessoas pagava música, né? Uhum. Uma pessoa vai dançar Vai sozinho dançar sozinho. e todo ficava a assistir. Mas eu Ok. não pagava. Quando chegava a minha vez, então, porque por causa daquele dança, né? Tinha Daquele muita, talento que tinha. sempre tinha apoiante e sempre Patroci- pessoas, né?
batia palma. Então, eu também não tinha assim, meus irmãos já faleceram 12, mas também não era muito assim piante, eles também passavam vida nas videiras. Então, e meu irmão também já faleceu. Ele passava na bebedeira, depois tinha muita relação comigo. Ok, apesar de tudo. Sim, mas ele era mais alto que eu, mas Sim. sempre o sapato dele eu que tomava. O sapato dele eu usava. E o sapato dele era muito comprida, mas mesmo assim eu punha e enchia coisa para segurar o sapato dele. Subhanallah. Então, é um irmão que tinha muita Sim, relação comigo. sim. Então, eu sempre acompanhava, assim, tá num bar, bebida, ele até bebia, e ele até bebia, depois ia dormir em casa dele, às vezes me acompanhava na minha casa. Quer dizer, você era tipo segurança dele? Não, por causa de relação, De relação. ele me levava. Ok. Ele me Sim, levava, pronto. sim. Aquela aproximação. Sim, é meu irmão. Então, podemos dizer que, porque meu pai me deixou muito cedo, meu pai me deixou muito cedo. Então, tinha esse tipo de irmão, tinha também o ambiente que não é assim do Dini. E outra coisa também que fazia, agora, outra coisa que eu também vou tentar resumir, é que tinha um avô, né? Tinha minha avó mulher, e esse avô também gostava muito de mim. E, talvez se esse avô estivesse o Dini, né? Se tivesse o Dini assim, não, se tivesse sabido o Dini assim, no Manhaj, não tivesse o Aqid, a Tawhid, etc. Assim, conhecer base de Dini, talvez esse podia ajudar, porque esse avô, esse que me ajudava, por exemplo, esse avô, esse cerimônia de lembrar os falecidos, não passava assim um mês, acho que por mês acontecia 2, 3 vezes. Porque era muito forte nessa Era muito parte. forte nessas coisas. Então, aquilo que ele criava, galinhas, cabrito, era para benefício dessas coisas. Esse arate, aquelas coisas assim, fatiha, não sei o que, tá vendo? Então, ela, quando tivesse esse tipo de situação, né, é para que lembrar alguém. Você tem uma panela, tem um copo de água, tem uma cuchima que vai fazer para alguém, que ela lembrou, sonhou qualquer coisa, quer fazer. Então, ele sempre me punha à frente. Vai chamar aqueles álimos aí. Responsabilizava. Sim, vai chamar aqueles álimos de Fatiha. Então, me responsabilizava e eu ficava como chão. Então, ele sempre me dava esse tarbia, me dava essa formalização, que você tem que fazer isso, né? Então, até hoje estou a servir um suficiente dela, mas é coisa muito antiga. Aquele, como chama-se, Bidika, né? Bidika, é suficiente. Urdu, podemos dizer lota, né? Mas aqui, não sei qual língua, porque também chaleira não é, né? Chaleira não é, não. É aquele plástico, né? Não, é uma coisa de ferro. Aquela coisa de ferro? Sim, é uma coisa de ferro. Sim. Me chama de chaleira aqui. Sim, então me dá para servir de machete. Sim, porque aquilo era tanto espalhado nas mesquitas. Sim, mas isso é uma coisa muito sagrada para eles. Para servir água. Trabalho muito digno esse. Do outro lado tem esse tipo de irmãos que estão a me levar de músicas aonde, não sei o quê. Né? Do outro lado tem esse avô que está a te empregar, que está a alinhar-se, porque naquele momento ela tinha toda coisa de que toda a convicção de que isso é certo. Isso é certo. É verdade. Então, até ela ficava um pouco tempo e dizia que, até precisava me dizer eu, né? Tem que chamar um álimo, dizer que quer lembrar de teu. E ter um álimo para hoje, lá em casa, né? Quer fazer qualquer coisa, quer lembrar do pai. Minha avó já me preparou, já tem galinha, já tem tudo, já tem lá, já tem tudo, né? Vai matar 2, 3 galinhas. Quer dizer, ela já te punha, já queria que você estivesse em frente. Sim. Até que agora já começou a deixar usar o nome dela. Sim. E usar seu nome. Isso tudo era te formalizar mesmo, te pôr em frente, responsabilizar. Sim, esse álimo de elogiar, fez lá aquele miúdo, tá vendo? O miúdo sempre lembra do pai, tá vendo? Lembra do pai, não sei o que, há de vir lá fazer fatiha, não sei o que, né? Quando chegava no tempo de falar nome, então eu logo falava de meus falecidos que eu conhecia, meus pais, meus tios, não sei o que, tá vendo? Então,
Então aquilo minha avó me preparava de quê? Desta maneira. Então, para dizer que até chegar, depois o que aconteceu, né? O que aconteceu até estarmos hoje, alhamdulillah, consegue lembrar alguma coisa de Allah, sair nessa situação, né? Sair nesse tipo de ambiente e hoje lembrar de Allah. E para não esquecer, acho que lá no meu bairro tinha um sheikh. Esse sheikh era muito assim admirante, muito admirável. O ambiente dele era muito estranho para mim, né? O ambiente desse sheikh era muito estranho. Então, para recuar assim, sair nesse tipo de ambiente do outro lado, irmãos, do outro lado, não sei o que, do outro lado é aquela fama que estamos a apanhar aí nas músicas, está a ver, né? Mas agora, do outro lado, lá no meu bairro, tinha um sheikh que já faleceu, ele, Sheikh Idris Rahmatullahi. Esse sheikh que alhamdulillah tinha dado, Allah tinha dado muita eloquência no dawa, está a ver, né? Porque ele, podemos dizer que era muito odiado. Não era bem falado assim com as pessoas. Está a ver, né? Pronto, com aquele manhaj que ele trazia, com aquele, como chama? Aquela ideologia dele. Sim. Então, nós crianças, como nós já estamos a participar nos ziyarat, estamos nas cerimônias, né? Porque, como chama? Qualquer encontro que tem uma cerimônia, no fim dele, aquele vai sentar e vai falar, tem que falar deles. Vai para lá, vende o cadáver, depois de vender, não sei o que é, né? Esse Idrissa, ele que recebe, né? Quando vai para lá, depois daí te dá um par de jubô, depois daí te dá um óleo aí para ter barba grande, te dá um pano de cafani, quando já está a voltar, é isso que estão a fazer. Então, aquilo metia, até nas crianças metia a dizer, esse não presta. Não presta. Esse é o dono de vender cadáveres. Esse está a trazer um dino estranho, né? Porque, com aquilo que ele negava, esse desuro com Juma, Ziyarat, Maulid, não sei o que, tá vendo? Então isso metia, porque Dini era isso, Maulid, Ziara de cantar, não de visita, de cantar, de comer, dançar e não sei o que, né? Comer e terceiro dia, etc, acompanhar, cantar lá no cemitério, Dini era esse. Então se viesse alguém que falar de uma outra maneira, explicar de uma outra maneira, então era, mas esse, então eu admirava, né? Então, tudo só dizer que pessoalmente Allah subhanahu wa ta'ala sabe como faz, Allah subhanahu wa ta'ala sabe como utiliza as coisas, né? Então, e você nesse momento não era um miúdo qualquer, era um miúdo de frente. Sim, era um miúdo da frente, né? Mas ainda você admirava mais o Sheikh Até Idris. porque eu, depois daí, até porque já começava a viajar com essa equipa de dançar, viajar para muito longe, não sei o que, né? Subhanallah. Também tinha alguns truques para dançar, até já viajei à noite, não sei o que, né? E não só aquele que era mais velho, sumia me levar, né? Sumia me levar e chegava lá, já estava ficado preparado para esse... Sim, porque acho que a história é muito grande. O que aconteceu é que desse admirava dele, né? Mas não tinha assim decisão de seguir ele. Porque esse, como chama, era um pouco estranho. Ele, se acontecesse falecimento, né? Desse grupo de... O Sheikh Muhammad Idris. Sheikh Muhammad Idris. Esse é Sheikh Muhammad Idris. Rahmatullahi. Allah subhanahu wa ta'ala eleva muito grande. Amém. Ele, alhamdulillah, foi grande daí. Mudou a situação de muitas pessoas, podemos dizer. Allah subhanahu wa ta'ala utilizou muito para esse caminho de dawa. Então, nessa altura, eu estava a admirar, ver muito estranho ele, né? Ele, se acontece um falecimento, lá canta-se, não sei o que é, isso tudo agitação, as pessoas estão a fazer guibat para ele, mas ele vinha para lá,
se ele ter oportunidade de falar algumas palavras, então ele falava, né? Então ele podia falar qualquer coisa. E então, aquela maneira, só ele vai insistir naquele dia só. Depois daí você vai ver desapareceu. Desaparecido. Porque aqueles que estavam lá, aquele que tanto cantou, não sei o que, ele está no primeiro dia, segundo dia, sempre está Sim, só todos os dias está lá. Matabicho, vamos comer com ele. Almoço, jantar, vamos comer com Aí ele. mesmo naquele local. Ah, terceiro dia também prepara comida para eles, né? Sim. Então, recompensar aquele trabalho que ele está a fazer. Sim. Então, aquele chefe, depois daí desaparece. Desapareceu. Então, epa, é um chefe que, epa, estava de tanto pessoas estão a falar mal dele, mas tem alguma coisa. Epa, vem um caminhão inteiro de coisa de distribuição, né? De distribuição. Sim, Então, de chamava mercadoria. todos. Não escolhia. Chamava todos aí. Para todos iam receber manta. Subhanallah. Né? Naquela altura, manta era difícil, nós todos íamos receber lá manta. Epa, oferecia katana, oferecia machado, enxada. Aquilo epa, que as roupa, pessoas podiam usar para o próprio desenvolvimento. Sim, roupa. Subhanallah. Então, todos íamos. Então, começa a ver, epa, a pessoa está a estranhar esse. Esse é muito mal falado. Todo lado onde há encontro desse fica desse outro lado, sempre estão a falar mal dele. Mas esse, quando tem alguma coisa, está a chamar a nós. Ele está a rir com todo esse tipo de pessoas, está a visitar cada casa, né? Ele, agora, eu começou a analisar, ele não tem nada de estranho, porque aquelas pessoas que é para chamar tio, está a chamar de tio. Aquela pessoa que está de chamar de irmã, está a chamar de irmã. De tia, está a chamar de tia. Então, eu comecei a ver, esta pessoa, né? Essa pessoa, Sheikh Muhammad Idris, rahmatullah, está a viver vida como outros vivem. A única diferença só de quem ele está a chamar, né? De quem está a chamar. Então, nessa altura, começou a ter outro tipo de pensamento. Sim. Agora começaste mesmo começou a pensar diferente mesmo. Sim. Então, nessa altura, começou a estudar. Eu tinha um tio, e alhamdulillah também Allah subhanahu wa ta'ala tem a pena dele. Podemos dizer também era muito piedoso. Ele tinha muito piedoso também, alhamdulillah. Começou a aprender o dino com ele, né? E nessa altura, quando começou a aprender esse alif bata, não sei o que, né? Então ele começou a me ensinar, e o meu tio. Mas nessa altura, quando meu tio começou a perceber que eu estou a negar algumas coisas, que agora estou a negar, ou estou a frequentar do outro lado, estou a aproximar, porque eu já tinha ido e ter com aquele chefe Brisa. Ok, você chegou mesmo de ir para lá? Sim, porque lá no Limile, eu vivia no Limile, Sim. chefe Brisa vivia no Lumbidoso. Ok. Então eu já tinha saltado para ir ter encontro com ele. Ok. E eu cheguei lá, disse que, chefe, eu estou a pedir um livro, né? Um livro que fala alguma coisa de ti. Então... Sozinho? Sim. Naquele momento você foi sozinho? Sim. Nessa altura, sua avó ainda estava viva? Meu avô estava vivo ainda. Sheikh Idris Rahmatullah, naquela altura, ele ofereceu um livro de, como se chama? Pilares de Fé. Subhanallah. Então, nessa altura, eu estava a estudar no meu tio. Ok. Sim. No meu tio, irmão do meu pai. Sim. Mas também já faleceu. Sim. E esse meu tio, quando... Agora, naquele livro, eu apanhei para esse livro escrito com o Sheikh Muhammad, Hafidullah. Então, eu mostrei aquele meu tio, veja lá, aqui está falando sobre Maulid, né? Então, aquele meu tio, julgou-se que parece que eu estou a complicar. Eu estou a trazer um manhaj assim diferente e depois parece que agora ele vai ficar muito complicado comigo. Então, ele mandou embora, tipo, como você tem outra ideia agora, pode estudar o outro lado. Ok. Então, a partir daí, quer dizer, não tinha assim um ambiente, um amigo, não sei o que. Eu não estava assim, não tinha... então, daí eu fui na mesquita central, para ver que... Porque nessa altura falava de um chefe que é Azido. Ok.
e ele ensinava bem, ensinava árabe, ensinava o quê. Sim, sim. Então procuro desse aí, não, mas esse já tinha ido há muito tempo, já não era tempo dele. Ok. Dali fui consultar, né, aqui no Al-Karim. Al Karim. No Al-Karim. Então, entrei naquele madrasa, mas tinha muita fraqueza. Às vezes, o professor não era muito assim Constante. constante, firmeza, Sim. assim. Mas pronto, estudava-me, né? Ok. Então, criei muita relação assim com o Masjid Al-Karim, a partir de alguns outros cheios. Então, logo que terminasse a aula, assim, então sempre sentava na companhia de Sheikh Yusuf Kapungwa. Ok. Sim, Ele sim. tinha máquina de... Tinha uma cafetaria dele. Sim. Então, depois da tardinha, depois de Asr, então sentava ele e conversava, sempre me explicava qualquer coisa, né? Sempre me explicava qualquer coisa. Então, dali, dali a situação, como se Começou a chama? mudar, Começou a né? mudar. Sim. Vamos no Juma ouvir Baiane, vamos ver, pá. Às vezes tinha esse programa de Dawat, né? Então, começou a frequentar, daí começou a fazer o quê? Começou a mudar até ter um lado, podemos dizer, Tinha né? um lado, sim. Agora não estou a defender nem isso, né? Sim. E alhamdulillah, aquelas coisas de música já larguei. Já largou. Também aqui também até a família também já estão a admirar, a família também já estão a descontar que não é aquela pessoa que estamos a fazer o quê? Sim. A contar. Sim. Então daí, quando na altura que estou a fazer o quê? Que estou a contar no Al-Karim. Porque já criou muita relação com aqueles álimos. Sim. Porque no Al-Karim, alhamdulillah, podemos dizer que no Al-Karim é um masjid que começou a ter muito número de quê? Muito número de álimos. Ok. Quando eu tinha muita carência dos álimos, né? Porque Sim. uma mesquita podia apanhar um álimo, né? Mas no Al-Karim você apanhava 2, 3 álimos, então sempre não tinha muita carência, então você Muita podia carência. conversar com alguém. Ok. Então, mais ou menos, E qual é a situação de casa agora quando você tinha toda a confiança com sua avó? E vamos deixar um pouco do seu lado, do seu irmão que era seu companheiro em todo lado, inclusive na bebedeira. Mas agora vamos falar sim da sua avó que estava a te confiar você numa parte de Dini, né? Dini era aquele, né? E sabendo que você está a seguir mais outra religião, fora daquela religião que ela estava preocupada consigo para te ensinar. E qual é a reação dele quando ela percebeu isso? Sua avó própria. eh, e a reação da família, no, como chama? Um é família, né? Sempre tem aquela piedade, né? Sim, Sempre família. existe aquele amor no fundo, no fundo. Sim, de filho. Independentemente, Sim. né? Eles não reagiam mal, Hum. mas também não tinha assim, podemos dizer, não tinha assim confiança em mim. Ok, Não sim. tinha assim Sim, confiança em mim, sim, porque eu tinha um avô, vivia em Lumbi, a irmã da minha avó. sim. Então ele que vinha aqui fazer mais ziara, aquilo de milha, não sei o que, né? Aquelas coisas aconteciam por causa também daquele avô que fazia parte. Então, Lumbi 1. e a Lumbi 1. Ok. Então ele ficou chateado, ele Ok. também não gostou dessa atitude também, Ok. né? Não gostou dessa atitude, também começou a entrar assim. Mas, alhamdulillah, uma coisa que me ajudou é que eu não desprezaram eles. Sim. É coisa de família, Você, alhamdulillah, sempre você estava continuou a respeitar como como família, familiar. sim. Então, o que aconteceu é que aí, frequência de morrer, aquelas pessoas que tinham muita relação comigo, pessoas aproximadas, então começou a morrer muito. Aquele meu tio também já faleceu. Antes dele é que morreram 2 meus irmãos. Ok. E morte dele também me ajudou muito, porque, não sabe, se eu não tivesse o Dini, por causa dessa morte desses meus irmãos, eu não sei o que podia acontecer. Ok. Sim, porque, como chama? Um é que meu pai já morreu, né? Eles venderam tudo aqueles bens, né? Carros, não sei o que, casa, não sei o que, já venderam. Que seu pai tinha. Nessa Yeah. altura, seu pai tinha muita coisa de Sim, dinheiro, né? já no passado. Sim. Então, os meus irmãos, aqueles, Sim. então, que tinham muita relação comigo, Sim. eles, se enforcaram, os dois, Ok. né? Então, o primeiro mais velho, meu irmão mais velho, não demorou também se enforcou.
E aquele meu irmão que eu contei que ele tinha muita relação Sim, comigo, sim, consigo. ele também se enforcou, amarrou-se e se enforcou-se dessa maneira. Sim. Então, já no segundo, então daí entrou muita fitna, entrou muito sheitani no meio. Yeah. E se eu não aprendesse, se eu não tivesse assim um tawhid, Este segurança no tawhid, sim. então acho que, eu não sei, Wallahu alamu, mas acho que Allah protegeu. Porque, como chama, cada pessoa vieram com um tipo de sono assim semelhante. Tipo, esses todos há de acabar morrer. Onde morreram assim mesmo. E há de morrer assim mesmo. Cada um vieram das zonas, então há de morrer assim mesmo. Então, para se dormisse um bocadinho, a pessoa ficava preocupada. Se isso é um pouco assim para a cidade, para a pessoa ficar preocupada, como vai ser? Então, sempre era essa ideia, sonhos, pessoas tiveram muitos sonhos. Esse vai morrer assim mesmo. Então, pessoas se aceitavam, porque são Está a acontecer aqui. dois irmãos. Então, eu sempre assim. mantinha assim no tawhid e dizia que não, eu não vou morrer assim. Porque, não vou morrer desta maneira, né? Eu vou morrer como Allah escreveu como eu vou morrer. E como sempre, eu sempre sentava na companhia dos álimos, então ele sempre me dava um nasiha qualquer, ele também estava acompanhando essa situação toda. Sim. Então isso me ajudou, né? Qual é o fim da pergunta que era? Perguntou alguma coisa? Eu fiz muito comentário aqui. Sim, fez muito comentário, dizia que principalmente a sua avó. Qual é a a reação? Sim, então não foram, mas eles perceberam. Sim. Né? E disseste que não odiaram tanto, mas também não confiaram como antes. Sim, porque agora o que aconteceu é que porque essa agitação também falaste que havia mais outra agitação do seu avô, que era o chefe porque da o que família. acontece é que, como chama? Se você apanhar o din, né? Se você apanhar um manhaj assim correto, manhaj salih, manhaj correto, e você ficar assim mesmo, você dizer vou praticar, e você não vai ter problema, pessoal, você vai praticar aquilo que você está entendendo. Mas quando você entra no caminho de dar, querer convidar a mesma coisa, então daí aí começa o problema. Então, o problema começou aí na altura, no meu bairro, onde estamos a ver, porque estou a dizer que Lumbi doce é outro mar, mas aqui no meio, né? Aqui no meio, como se sabe, e na altura, no bairro, eu frequentava duas mesquitas. Mesquita lá em cima, no controle, e aqui no falecido, já faleceu agora, Sheikh Rashid Said, ao lado da cemitério. Então aí era tudo complicado aí nessas mesquitas. Era muito complicado. E pronto, e pessoas aí agora já carimbou que esse miúdo, então daí começou, aí colocou muita poeira. Mas, alhamdulillah, uma coisa que Allah tinha me dado é a firmeza. Né? É a firmeza. Nessa altura, enquanto jovem, sim, a cidade sim, era odiado muito, por exemplo, odiado, mais insultadas, né? Então esse conhecimento dele que eles têm. Então, está a levar tudo. Sim, daí, aí nas mesquitas, alhamdulillah, sempre tinha uma conversa na mesquita. Eles não podiam ouvir, algumas pessoas não podiam ouvir. Era pessoas cuspiram em tal de Juju, pessoas acharam-se um baiano. Se levantar. Tem uma vez que na mesquita só ficou uma pessoa. O chefe da mesquita mandou retirar todas as pessoas e ficou comigo uma única pessoa. Então, praticar tantos jovens, não sei o quê. E alhamdulillah, quando podemos dizer que por causa de estar no campo de Dawa, né? Porque não tinha aquele vou falar na mesquita ou aonde. Onde encontrar a pessoa, alhamdulillah, nessa altura podemos dizer que tinha muita força. Né? Tinha muita vontade de Dawa. Então, nos campos no campo, porque eu já tinha acabado que o trabalho que tem que fazer é o que eu dava. O trabalho que tem que fazer é o que eu dava. Então, sempre nos campos onde há jovens e onde há o que, sempre tinha uma conversa. Então, nessa altura, eu não encontrei com nenhum grupo, podemos dizer.
para falar isso. Não encontrei com nenhum grupo, não encontrei com, como chama, com nenhum grupo, né? Mas eu estou a fazer o quê? Estou no caminho, ok? Estou no caminho de Dawa. Ok. A pessoa já está... Quer dizer, nesse momento, quando você aqui recebeu esta bagagem, procurou esta bagagem, aqui está a aprender, aqui está a expandir. Estou a expandir. Subhanallah. E para dizer que você, o seu trabalho de expansão de Dini também, não começou com nenhum grupo, começou com aquele esforço que Allah subhanahu wa ta'ala te deu sozinho. Subhanallah. E agora, como é que, não vamos dizer como uma pergunta daquilo que podemos dizer que, como é que sobressaiu? Mas não vamos dizer assim. Mas sim, como as pessoas agora te conhecem. Neste momento, podemos dizer que algumas pessoas conheciam a ti. Mas em outro momento, ou de outra forma, podemos dizer que foi um momento que as pessoas te conheceram mais. Porque as pessoas dizem que, ou as pessoas podem pensar que eu e assim, que foi convencido, assim, essa história, a pergunta iria para aí mesmo. Eu e assim, que não era o Yassin, o tal Yassin de hoje, mas que veio algum grupo, como de paquistaneses, como de algumas pessoas da Beira, por exemplo, de Tete, por exemplo, de Tanzânia, por exemplo, ou do Paquistão, por exemplo, e deu da'awat, me chamou a ele para estar o quê? Para estar a apontar casas de muçulmanos, e depois aí começou a andar com ele, e é assim que ele ganhou o ambiente. Então aqui estamos a encontrar que é diferentemente. Você começou o trabalho de expansão de Dini sozinho. Então, normalmente, quando é que você começou a encontrar-se com algumas pessoas também pregadoras que pregam o Dini? Quando? Como estava a dizer, né? Como eu estou no como chama? Estou no Dawa. sim, estou no caminho de Dawa. Sim, sim. E encontrou um grupo de Dawa também. Então julguei que acho que temos mesmo o quê? Mesmo objetivo. Mesmos objetivos. Sim. Está a saber? Mesmos o quê? Mesmos objetivos. Sim. Então, naquela altura, antes, era o quê? Era uma conversa que eu aprendi. Aprendi um hadith, aprendi o quê? Aquilo que... Mas tudo isso aí existe um segredo de Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre quando Allah quer utilizar alguém, tá vendo? Porque nos dias de hoje vocês podem me questionar, né? Nos dias de hoje vocês podem questionar, né? Podem questionar. Você tinha conhecimento, por que você está a falar? Não é assim? Então, eu também não vou negar, dizer para não tinha conhecimento ou tinha conhecimento suficiente para pagar. Mas nessa altura aquilo que eu falava, eu acho que tinha necessidade. Né? Tinha necessidade, porque a pessoa não tinha esse conhecimento que eu tinha. Não é assim? A pessoa não tinha conhecimento que eu tinha. Então, dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, com alguém com um pouco de conhecimento, ela pode utilizar para o seu dia. Por isso, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Balighu anni walau ayat." Transmite de mim, seja o que seja, um ayat. Então, e eu até chegar, podemos dizer, no Jamaat Tabligh, irmãos, está vendo? De Jamaat, às vezes não. Vinha muito Jamaat frequentemente. Então, sentava no masjid, andava para localidade, às vezes era apiado, né? O banho deles, o sacrifício dele é muito grande, né? Está dormindo nas mesquitas e estão a falar, está vendo? Às vezes não tinha ninguém, não tinha um tradutor, não tinha ninguém para traduzir para eles e não se percebe, está vendo? Mas pronto, a única coisa que estamos a entender são pessoas de barba, são pessoas que estão no masjid, são pessoas que estão no masjid e levou muito tempo só ver aquele comportamento, aquele ambiente. Agora, como entrar? Se viesse alguém traduzir, então traduzia, até que chega aquela parte, ele pega a caneta, começa a escrever nomes, quem está pronto para 4 meses, 40 dias. Sempre Jamaat falou essas coisas. Do mês, no fim da conversa dele. Falou, não sei de o que aqui, no fim dele também está a pedir nomes. Então sempre estava a assistir, não está a perceber, mas a única coisa é que eles estão a vir, acho que é um grupo, né? Porque aqui uma noção que as pessoas tinham, profetas vieram, né? E espelhava o Dini. Acho que eles estão a fazer trabalho dos profetas. Acho. Sim. Está bem? Acho. Então era assim. Então um dia
um dia desse, Masjid Al-Karim, Sim, sim. né, onde eu estava a aprender. Uhum. Viram um Jamal de Paquistão, pronto, nós éramos alunos, estava a assistir esse trabalho dele, não sei o que, né? E sentava na conversa dele, acompanhava o mercado, não sei o que, né? Eles, quando saiu para Churugo, não sei o que, né? Então, eles saíram, passou Mitava, passou não sei onde. Então, ver aquela maneira dele, não sei o que, eu senti saudade mais tarde. Não, tu a dizer que não entendia isso. Eu entendia, sim. Sim. Então, eu, nessa altura, senti saudade deles, aquela gente. Então, começou a procurar. Epa, fui em Nomba, eles saíram daqui. Fui para Ntoto, eles saíram daqui. Epa, depois daí foi para Mitava. Então, fui para, andei até Mitava, um dia esse, né? Para Sim, procurar. sim, sim. Fui para Mitava, depois no Mitava, né? Então, dali, dizemos que foram para Churuco. Churuco procurou algumas mesquitas. Então, tal mesquita, tem uma zona, tem uma parte que é Cessa, aquela coisa, né? Quando ele procurou uma mesquita, dá-se para estar na zona mesquita Cessa, Sim, aquela coisa, né? sim, sim. Então, fui para Cessa, encontrei com eles. Então, já era tarde, depois de Asfiri, já por causa de andar, né? E é por Então, causa de circular sim, muito à sim. procura. Então daí, encontrei com eles e pronto. Acho que não sei como se comunicou. Estavam dizendo dormir lá aqui. Ok. Sim. Então, dormi lá aqui e eu dormi lá. Primeira vez que dormi com o Jamato foi em Chuluco. Então, dali eu dormi lá. E não sei, acho que ao sair me ofereceram aquelas roupas assim cortar, né? Sim, sim, Termino aqui com sim, casa sim, deles. sim. Aí voltei, depois quando voltei começou a usar esse de Então daí começou a ter muito amor assim com aquela coisa de Jamaat, né? Sim. Então, o Jamaat que eu andei com ele, para eu parar de estar no Jamaat, foi, acho que foi porque eu tinha ido lá em Nampula, onde eu vivia um pouco tempo. Via Jamaat, a mesquita, não sei o que, mas nunca saí com eles. Uhum. Mas quando voltei, depois voltar para aqui, tem um Jamaat que estava andando de mesquitas, depois quando estava saindo do meu bairro, nesse dia eu estava colaborando com eles nas mesquitas, aquele tempo de gasto, né, de andar de casas, não Sim, sei o sim, que. sim. Então daí eles disseram que dia que estava a sair para outra zona, sair do meu bairro para outra zona. Então eu disse, vamos, leva a sua pasta. Então me levaram, vamos para onde? Então vamos. Quando chega lá na mesquita me deram usar o cortar, eles bicicleta 3 pneus de bagagem. Sim, sim. Então me deu bicicleta com bagagem. Então Ah, dali avancei. isso lembra, foi quando Hum, acho que mata 2004, não sei se não estou ok, em erro. ok. E 4. Pode ser 4, Ok. se não estou em erro. É, há muito tempo. Sim. Então Sim. daí disse, pá, vamos avançar. Então começou a ficar à frente e eles não tinham mais ninguém, uma pessoa local, né? E eu fiquei e agora vocês me viram eu a fazer traduzir essa Sim, língua sim. dele, né? Essa parte é uma parte em que eu também quero fazer, né? Quero fazer a questão de que já nos falou quando entrar na companhia das outras pessoas. Mesmo trabalho, mesmo objetivo, mas sim na companhia das outros grupos provenientes de outros lados. E agora, eu queria perceber, é a partir deste trabalho, normalmente você faz traduções, ou você tem falado aquela língua de paquistaneses, ou podemos dizer língua, não sei se é língua paquistanesa, não sei se é língua indiana, que as pessoas falam, até outras pessoas dizem que é Yassine paquistanês, outros dizem aquele Yassine indiano, e aquele que fala a língua dos indianos, aquele que fala a língua dos paquistaneses.
E como é que você conseguiu mesmo ter esta língua na boca? Será que já foi para país deles? Alguma vez já foi para país deles? Ou só foi por causa da conexão ou do mesmo trabalho, da mesma companhia? Não. Então, a partir dessa viagem, né? Eu Sim. não fui no país dele, Mas porque, nunca foi para o Paquistão? sim, porque eu também estava a vir com muita frequência aqui, né? Ok, 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 ok. Então, dali, quando estamos a andar com eles, né? Eles já me levaram e dali eles falavam aquela língua dele e depois eu sentava, como não sei traduzir, não sei de língua, né? Depois ele falava, então dizia que eu com o meu povo local aqui, devemos ser separados. Ok. Eu vou fazer conversa com quê? Com os locais. Então eles faziam conversa entre eles. Entre eles, sim. Então no outro dia eu pensei que não, acho que é melhor você comigo vamos parar junto. Você vai falar, também vou falar. Pode ser que estamos a falar coisa diferente, mas como objetivo, Ok, o objetivo é o mesmo, então sim, pronto, vamos sim. fazer o quê? Subhanallah. Vamos falar. Você é que pensou isto? Sim. Então dali ele já aceitou, disse, não. Então daí eu começou a traduzir, começou a entender aquilo, algumas coisas, né? Não sei bem, mas a partir daí começou a fazer o quê? Comecei a traduzir como vocês me veem nas mesquitas, né? Sim. Traduzir a conversa dele. Ok. Então, esse mais ou menos é o resumo, né? Sim, sim, o Yeah. resumo. Yeah. Ok, agora, quanto tempo você já andou com eles? Até hoje, quanto tempo você já andou com eles? Bem sabido que talvez estes anos eu não estou a ver muito bem, é muito assim frequente aqui no nosso país. Talvez é por causa da situação do país, né, que a gente vive, muitas coisas aparecem, muitas situações. Talvez é por causa disto e que muitas outras coisas também no país também ficam paralisadas por causa da situação do país. Então, talvez pode ser isto. Eu estou a pensar, imaginar assim. Agora, anos atrás, nós víamos eles frequentemente. Agora, quanto tempo com eles? Quanto tempo você já andou na companhia deles? Jamates foram muitos, né? Sim, sim. Tinha vindo um jamate lá saíram um ano. Um jamate Do país deles. sim, mas aqui acho que tiveram 8 meses. Eu encontrei com eles na Nampula a vir para aqui. E, eu fiz 8 meses com ele, porque um mês fiz na Nampula. 8 meses com eles. Yeah. Você? Acho que fizemos 8 meses aqui no localmente. Porque dava visto, acho que tiveram visto muito longo, né? Então, durante esse tempo que ele veio aqui, Estes 8 meses você dormia em casa, estava na companhia deles ou mesmo com eles? Quer dizer, dia e noite com eles. eu sempre estava com eles. Ah, não. Lá. Então, vieram Sim, vamos fazer e atrasar. Faz bem, sim, presente tá bom. sim, Faz bem, sim, presente tá bom. O Dini é como que é como futebol, sim, sim, né? O Dini é como o quê? sim. Tem esses campos assim na Europa, por exemplo. Você há de ouvir lá, esse campo tem capacidade de Sim, 90 mil. bem assim, esta parte eu vou dar minutos para tal, para você fazer considerações finais. Não serão só considerações, mas sim serão conselhos. Diz. E o que nós também temos que explorar de si também é sabermos disto, porque é a partir daí que as pessoas também vão saber que afinal tudo precisa de um sacrifício. Normalmente, sim. Isso aqui é como um resumo quero usar, chama de quero usar relatório, né? Então, normalmente nós não estamos a dizer aqui para não estarmos atrasados, sim para nós, porque é assim, quando uma pessoa está a trabalhar, as pessoas não conseguem ver aquilo que ele está a fazer, mas é preciso em algum momento fazer lembrar daquilo que é do passado. Por isso que os livros também estão escritos para nos informar como os sahabas sacrificaram, para nós a partir daí também sabermos que existem pessoas que sacrificaram e se nós não sacrificarmos,
E enquanto somos nós mesmos, sabermos que é para aqui atrás sacrificamos e se lá em frente, aqui em frente, o que estamos a fazer? Porque as ações mais consideradas são as últimas ações. Então, é para pararmos de sacrificar. Por isso que eu faço essas perguntas. Inshallah, eu darei alguns minutos para você fazer o quê? Aconselhar-nos e nos dar força, inshallah, do presente e ao futuro também, inshallah. Mas agora, eu ainda estou aí enterrado e querer saber, neste momento em que você estava sempre na companhia deles, normalmente, vocês espalhavam-se para muitos lados. Vindo aqui 3, 4, 5, 6, 7 grupos, 10 grupos, 4 meses, 8 meses, era um trabalho muito enorme. Então, quando vocês andavam, aqui você falou daquilo que você enfrentava quando você estava sozinho e quando você, quer dizer, estudava com as pessoas locais. Agora, enquanto você está a andar com pessoas que não são locais, está a fazer esse trabalho agora juntado com um grupo também de da'i, daqueles que chamam para Allah. Durante o andamento, durante a caminhada, durante o momento, durante o tempo, em qualquer localidade, o que vocês passavam? Aquilo que pode servir para outras pessoas como reflexão, ao chamar as pessoas. Sim, vindo desses chamados estrangeiros, ajudou muito, esse grupo estrangeiro ajudou muito, porque pode ser que o Jama não estava entrado dos nossos assuntos. Sim, sim, sim. Nós já tínhamos nossos assuntos, Sim, sim. né? Mas nós temos que ir nas mesquitas dos mais velhos, Sim, sim, sim. estás vendo, né? Sim. Então isso é tipo, nós aproveitávamos a eles, Sim, sim. né? Porque, como se chama, eles têm um tipo de dawa, têm suas regras, Sim. mas nós temos uma coisa que estamos a enfrentar. Sim. Então, por exemplo, esse chamado que eu estou a referir, esse chamado de 1 ano, Sim, sim. esse chamado de 1 ano que eu fiz 7 meses, Sim, 7 meses a 8 meses. um mês na Nampula, 7 meses aqui, sim. Então, nessa altura, eu aproveitei muito esse chamado. Ok. Chamado já eu esquecer, Sim, sim. outros chamados eu costumo me esquecer, Sim, mas sim. esse chamado eu não Não esqueço. esquece. Até o grupo de número de pessoas estava lá, Sim, sim. devido ao trabalho que está a fazer, Sim, sim. né? Porque foi um período muito assim, podemos dizer, e foi bom, alhamdulillah, Sim, sim. mas o trabalho em si foi um trabalho muito assim, podemos dizer, muito complexo, podemos dizer. Ok. Porque onde andamos, né? Onde andamos, até se existir, pessoas estão a lembrar, né? Era chegar o dia, os dias normais, as pessoas de Mesquita vêm poucas, né? Por exemplo, lá nas localidades, as pessoas vêm poucas. Sim. Então, nós de forma de dirigir salat não tinha problema. Ok. Então, podíamos dirigir salat, terminar com salam, né? Sem precisar aquelas duas deles, Sim, não sei o sim. que, né? Mas dia de sexta-feira, era dia de maior desafio. Subhanallah. E esse chamado não deixava de localidade fizesse dizer, naquele dia era dia de confusão. Esse dia era dia de confusão. Então esse jamate, os dias dele também era muito longo. É um caminho daqui, de Majuni para aqui. Né? É um jamate apeado. De Mitangura, não sei, começar de lá no interior para aqui. De esse Sanga, começar daqui para aqui. Então todas as zonas nós andamos com esse jamate. Então, chegar tempo no dia de Juma, esse dia era mais um dia mais, como chama, porque só vou dizer, são muitas zonas que eu vou tentar resumir aqui no, como chama? Aqui no Micuco. Micuco, sim, sim, Micuco, sim. Nós viemos de Mitangula, é muito, muito longe de Mitangula para aí. Sim. Mas nós viemos de Mitangula para subir com aquele montanha tudo jeito. Então quando chegamos ali... Esse jamate estava a pé ou de carro? Não, a pé. Apeado. Só tinha bicicleta para pôr... Para a mercadoria. Para a mercadoria. Subhanallah. Então, quando nós chegamos numa quinta-feira, né? Yom al-Khamis, e para fazer o quê? Quando chegar aí, eles fizeram aquele jaula dele, visitaram aí, e apanhavam que meio de jovens foram corridos aí na mesquita.
Então, quando perguntar qual é a razão de vocês nos mandaram embora na mesquita, disse, porque nós não faz ouro com Juma, não participamos de terceiro dia de comer, de morrer, de pessoa, não fizemos essas coisas, então pronto. As nossas mulheres estão a pôr hijab, não sei o quê, né? Então, quando chegou o dia de sexta-feira, dia de Juma, isso ficou um assunto para aquele, né? Para aquele Amir. Eu, alhamdulillah, um homem muito forte, tinha barba longa, assim, era muito, assim, um homem. Então, ele, quando chegou o dia de Juma, começou o baiano, né? Começou o baiano, aquele gente aí, o baiano de Juma foi esse mesmo. Conversa de Juma, né? Foi assim mesmo. E quando terminou o Juma, ele fez khutba, tudo aí, khutba, salat de Juma. Quando vieram aí, vieram gogo da mesquita, vieram regulo daí de Cariat, daquela aldeia, saíram para fora, fizeram a machoeira e fizeram a machoeira deles, essa semana nem vale a pena, tá? Nem vale a pena. Nem vale a pena? Sim, nem vale a pena hoje fazer o quê? Quer dizer, só estava preocupado do Zuri e ele que não fizeram. Ok, Porque aqui terminou só o Salat de Juma. Ok, o Jamaat quando dirigiu, terminou só no Salat de Juma, 2 rakats e acabou, a khutbah acabou. Depois daí eles sentaram uma chura de que para esta semana? Não. Sim. Subhanallah. Então sentaram uma chura e já não vamos voltar. Então dali, alguns que tinham ideia, que tinham assim, disseram, então nós nunca vamos fazer que voltar a fazer o Zuhr. Porque pessoas não fizemos, então pronto. Então uma coisa que não pode se fazer. Então daí foi liberto muita coisa aí. Pela confusão dele também atenuou-se, né? Então esse Jamaat ajudou-se muito, né? Ajudou-se muito por causa do que era muito forte no Akida dele. Porque outro Jamaat só dizia vamos fazer a intenção de o que de Zuhr. Jamaat que encontrou mais tarde, dizer vamos fazer a intenção de o que de Zuhr. Então isso também me ajudou-se, né? E quando chegamos de Mikuku, quando chegamos para Maniamba não tinha, ainda não vinha aquela mesquita que está ali, ainda não tinha. Era aquela mesquita antiga. E lá estava a explicar, né? Estava a explicar que nós somos viajantes, vamos fazer 12 rakat. Vocês locais, né? Vocês daqui vai levantar para tomar os 12 rakat, né? Não é isso. Então alguém daí da localidade começou a explicar, né? Quando uma pessoa está de viagem, pode diminuir rakat, não sei o que, né? Aquilo aí, etc. Então aquele Jamaat, não, essa aqui tem noção. Porque isso tu estava a desconfiar, né? Por causa da recitação do Corão, pode não estar bem, né? E por isso estava a criar a situação deles mesmo fazer o quê? Fazer 12 rakat com o Jamaat. Então dali, tive, não, essa aqui tem noção. Então dizendo, não, você avança lá. Então aquela pessoa da localidade avançou e dirigiu o salat. E dali, quando ele fez rezar o salat, então dali quando termina, então começou a elogiar. Então disse que nós andamos aqui onde vimos pessoas recitar o Corão daqui da localidade que pode ter um significado que nós podemos conseguir traduzir. Este aqui. Então quando procurou saber, aquele era Hafiz. O nome dele era Umar. Aí Maniamba aqui. Então daí quando começou a criar assim, o ambiente para vocês pagar 10 cada casa, há de sair um dinheiro que pode ajudar esse alim. Então cada casa tirar 10 e mandar seus filhos. Esse assunto cresceu muito, até fomos no regulo. Para nós estamos a pensar assim. Esse Hafiz começaram a ensinar o Corão. Vocês cada casa tirar 10 meticais. Ajudar esse, o quê? Ajudar esse Hafiz para ele ficar a ensinar. Então esse Jamaat começou a ter essa ideia. Jamaat não tem essa ideia, até no dia de hoje, né? Pode existir, mas não assim ideia coletiva, né? É verdade. Então dali, era boa ideia. Então isso também me ajudava, né? Que estava para me manter agora no Jamaat. Tá vendo? Então o trabalho dele era muito grande, um Jamaat que não dá para deixar. Por isso eu fiquei muito tempo com eles. Então, dali, aquele régulo, ele não sei era só de negro, para ser régulo era mulher, e ele não sei era quem dele. Então eu disse, eu não posso deixar isso aí. Então ele disse que para deixar isso aí, é melhor deixar cristão entrar aqui. Então ele estava muito chateado e disse que estamos chateados. Então deixou. Então eu disse, até esse irmão se lembrar, ele criou a ideia para ter aquela mesquita. Foi talvez preocupação dele, ele disse, para você estar à vontade de praticar dini, assim à vontade de fazer sua mesquita.
E eu vou no Paquistão, se eu ter mais vida de vir aqui, quero encontrar você enquanto eu tenho escrito. Então, Jamal tinha um pensamento assim Subhanallah, muito diferente. Isso diferente. me fez sentar Yeah. também ter um aqida, um tawhid assim muito forte, não é assim? Hum. E só para resumir esse de Jamaat, também fomos numa zona aqui, essa zona de Mipon, também andamos um pouco por aqui. Sim. E tem uma parte aí, Beta Zigone. Sim, Betaziguane, sim. Sim, essa parte aí, esse também foi bem, a maneira como a pessoa da localidade não agiu bem com o hóspede. Sim, hóspede, sim. Sim, porque chegou o dia de Juma, Hum. e chegou o dia de Juma, e a maneira dele foi muito triste lembrar isso. E nós estivemos aí, quando chegou o dia de Juma, então dizendo, não, nós podemos segurar o Juma de hoje, não sabe. Então, acho que acho que não sei ao falar, outra vez eu não traduzi bem, não sei se aquele Jamaat falou isso, ou eu talvez pode ter que Allah não traduzir bem, qualquer coisa pode acontecer, né? Sim. Então, acho que pode ter chegado que, pá, você está a esforçar, né? Está a esforçar vocês dirigir salat. Vocês nem banho de janaba você não sabe. Subhanallah. Então, daí, pá, foi uma, como chama? Daí, pá, porque esse Jamaat não aceitava assim localmente salat, assim. Porque quando fazíamos zácara, essa pessoa vai ver que o zoom está bom. Se perguntar o banho não está bom. Sim, não está bom. Estás bem, né? Então, explicar isso para as pessoas julgava tipo uma ofensa. Uma ofensa, sim. Então, não houve entendimento ali. E depois daí, quando eles terminaram o salário dele, e daí, daqui, nós também naquele dia, fizemos zuhur assim separado. Como chama? Eles também não nos aceitou. Daí, houve confusão. Até porque eles tiraram a nossa bagagem para fora, deitaram nossas coisas aí. Subhanallah. Esse Mbeta Zigone, não sei se acho que é Chiwoko. Mbeta Zigone Mboga, é Chiwoko. Eu não tenho bom, porque também fui um diamante do local, não tenho boa história nessa zona aí, mas no Dawa sempre, espero que no futuro Allah subhanahu wa ta'ala Guia essas pessoas mesmo, mas inshallah. não teve boa história, né? Porque também outra vez que, mas esse é local, né? Aqui estamos a falar de Jamaat Paquistão. Então, então, estamos aqui, esses Jamaat todos estão a vir, né? Esses todos estão a vir, estão a ter o mesmo tipo de tradutores. Estão a ter mesmo uma pessoa de o quê? De tradutor. Então, eu já era conhecido. Então, naquela altura, eu estou a aproveitar, porque eu já tenho um manhaj que eu estou a seguir, eu já tenho um tawhid que eu tenho, né? Então, eu já tenho um lado que eu faço o quê? Que eu estou. Então, sim, então estou a aproveitar, tá vendo? Estou a aproveitar, mas do outro lado, então já as pessoas já estão a me conhecer. Não, aquele. Então, dali, sempre que aquele que Allah subhanahu wa ta'ala quis guiar, então sempre Allah guiou através daí, e sempre aquele que meteu, que não, esse tipo de grupo, essa pessoa assim, até no dia de hoje, talvez passar lá, sempre. Então, acho que pessoas me conheceram através do quê? Nesse viagem, podemos dizer, né? Nos distritos e não sei o quê, né? Porque não sentava muito quase em casa. Até podemos dizer que esses anos aqui, dizendo até um ano X, até um ano X, eu não sentei assim em casa, sempre estava sempre no road, sempre estava no caminho. Então, por isso, até se você for a ver, é que eu demorei, assim, casar, levou muito tempo para casar. Sim. Ok. Essa era a conversa das pessoas, casa, não casa, não casa, vai casar, então dizer papai faz doar. Levou muito tempo assim para, como dizer, mas pronto, como eu estava no caminho de Allah, não é tipo assim um tipo de reclamação, mas é o relatório, né? Assim dizem. Ok, mashallah. É assim que nós, pelo menos, o resumo de que nós poderíamos ter, já tivemos. E, alhamdulillah, muita coisa que se passou por aí e nós não podemos, com esse pouco tempo, esse curto espaço, nós conseguirmos ter tudo. Mas uma coisa que nós podemos saber são únicas, não únicas palavras, mas poucas palavras de que. Então,
do seu lado, aproveitou muito naquelas companhias. É claro que no Fisabilillah, no Da'wa, é aproveitamento, mas falando de uma experiência assim, juntar-se com outras pessoas, é uma coisa aproveitativa. Para si, aproveitou alguma coisa, né? Muita coisa que você aproveitou, ou alguma coisa que você aproveitou naquela companhia daquelas pessoas. Para além de comida, para além de dormida, mas sim o ambiente em si. Aproveitou muita coisa, então. Dia, alhamdulillah que uma pessoa podemos dizer, uma pessoa não aprendeu, não foi na madrasa, não foi na escola, podemos dizer. Uma pessoa também que é da aldeia, né? E podemos dizer que isso salvou-me muito, né? E aproveitou, podemos dizer, né? Porque eu não tenho como se chama, sou da aldeia. Não tenho um estudo assim, podemos dizer, base assim de estudo. Sim. Só a única coisa que eu conhecia era isso. Então, pronto, isso ajudou muito, ajudou bastante. Alhamdulillah. E vamos agora, inshallah, como o tempo já se foi, lá foi, mas agora queremos alguns, eu dou 4 a 5 minutos para fazer em forma de conselho e daquilo que está sendo feito hoje e aquilo que deveria ser feito. O sacrifício passado para algumas pessoas, começando mesmo dos profetas e dos sahabas, e até eu acho que este trabalho é um trabalho dos profetas. É mesmo o trabalho dos profetas e dos sahabas. Posso fazer a questão: será que eu mesmo trabalho conforme como a sua crença? Quando se falamos de Jamaat, Tabligh, não sei o que, é um trabalho que tem a ver com o trabalho dos profetas e dos sahabas? Não. Tudo que está dentro de Dini, né? Sim. Nós estamos a dizer que mesmo as esquadrias também estão a dizer que estão a fazer Dini do profeta. Sim. Está dizendo? Mas aqui uma coisa eu vou te dizer. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Nessa zona de Índia, Paquistão, eles consomem muito leite. Leite, né? Para não dar exemplo de Índia, Paquistão, eu vi também aqui no Malawi. Aqui no Malawi. E lá no Malawi, tem homens e vai para lá onde tem criação de bois. Então ele leva tem um tamborzinho dele, um suficiente dele. Então sempre amarra na bicicleta. Então vai com aquela bicicleta para lá longe. Vai para lá, leva e vem para a cidade. Então e passa essas pessoas assim, asiáticas, assim, paquistânicos, que gostam muito desse tipo de leite, assim, né? Que trouxe agora. Onde tem indianos, paquistânicos, que gostam desse tipo de leite. Então vai passar assim nas casas. Então tem a pessoa que leva 2 litros, 1 litro, 5 litros, assim mesmo. Então vai passar de casa a casa. Tem pessoas também que levam, pagam imediatamente, tem pessoas que vai pagar mais tarde. Mas esse homem sempre existe. Eu vi lá no Limbe, vi também no Lilongwe, esse tipo de sistema. Mas se alguém está a fazer isso, podemos dizer que está a fazer o quê? Se alguém está a fazer isso, podemos estar a fazer o quê? Não sabe? Não sei. Está a fazer sacrifício. Né? Está a sair até outro, vai fazer fadi no caminho. Porque lá é um pouco longe, né? Sair da cidade para lá, onde encontra esse tipo de boi que tira leite. Então está a fazer o quê? Passa frio, é de bicicleta e tem que andar de casa a casa, tá? Sempre existe o quê? Sacrifício. Um sacrifício. Tá sabendo? Mas agora, se esse homem está a fazer sacrifício, né? Dinheiro também não é cash, não é imediatamente, é para levar mais tarde. E esse homem começar a não lavar aquele tambor dele. Começar a lavar o tambor dele. Não lava só, ele vai chegar lá, não tem higiene, podemos dizer. Só leva, põe leite no tambor. E leite, tem que ter muito cuidado, né? Esse leite não sai bom, sai leite estragado. E a pessoa toma, e também está apanhando diarreia. A pessoa vai parar no hospital, vai apanhar, por causa daquele leite, daquele fulano. Nessa altura a pessoa vai olhar o sacrifício dele ou vai olhar
vai olhar agora o prejuízo. Não, ele vai olhar para o prejuízo. Vai olhar Normalmente aí vai olhar para o prejuízo. É a minha opinião, Hum. meu ver, que vão olhar para o prejuízo. Yeah. Porque o prejuízo é mais desconfortável. Sim. Então, eu acho que já tentei resumir. Já. Tentei resumir que o Jama que eu andei tinha muito benefício, mas outros Jamates também podemos dizer que, porque assim, nós não podemos ser o que não podemos ser como chama aquilo, o fanático, tá vendo? Como chama, ter um partido, não é assim? Isso mesmo na vida política, que não é bom, nós temos coisas e defendemos, nós temos que analisar, ponderar, tá vendo? Né? Nós temos que ponderar, tá vendo? Né? E o que é mais importante com isso é que nós temos que aprender, tá vendo? Nós não podemos escolher um tipo de dawa, nós não podemos escolher, como chama, um sistema, por exemplo. Né? Quando você vê alguém, por exemplo, assim, uma pessoa marou, isso como chama? Esse é Jamaat Tabligh, esse. Jamaat Tabligh fez isso, tá vendo? Jamaat Tabligh fez isso, e outros, tá vendo? Se eu ser muito fanático, muito assim, do Tabligh, nem que esse Idriss Rahmatullah que eu falei, não podia mencionar ele. Eu só podia mencionar só o Jamaat. Tá vendo? Mas nós temos que escalar que, do outro lado, também está a ser o quê? Está a ser feito, né? Tudo que é o quê? Que é trabalho. Por exemplo, o Jamaat Tabligh, até isso que estamos a falar aqui, pode negar isso de, como chama? Isso de utilizar esse meio que estamos a utilizar. Está a fazer o quê? Está a negar. Está a ver, né? Está a fazer o que? Está a negar. Então, de uma outra maneira, nós vamos fazer o quê? Temos sempre a fazer o quê? Procurar sempre aquela maneira que é o quê? Que é o que não, por exemplo, esse estamos a fazer, esse por exemplo preparava com o quê? Com Zohar com Juma. E outros vieram, até já andou comigo, dizer não, isso temos que fazer a intenção de fazer o quê? De fazer ninha, tudo o quê? E quando eles estão a levantar para Zohar. Sim, então isso que você enfrentou. Sim. Quando estão a fazer, como chama? Estão a fazer Zohar, nós vamos fazer a intenção de Sunna. Porque aqui vamos criar mal ambiente, não sei o quê. Para nos perguntar isso, não podemos responder ou dizer que pergunta vossos álimos, não sei o que é. Aí consideramos que para não ter álimo, não tem ninguém para explicar alguma coisa de dino. Né? Então, tudo isso, tem um Jamaat que fez dessa outra maneira, tem um Jamaat que fez de outra maneira, tá vendo? Então, é difícil qualificar isso, dizer que é correto, não correto, mas você estando aí mesmo, porque você deve entrar quando tem um tipo de crença, você vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir ver, é por isso Sheikh Ibn Baz, rahmatullahi, disse, Tabligh só pode andar aquele alim que vai conseguir fazer o quê? Sheikh Ibn Baz, rahmatullahi, disse, você pode, um alim pode andar no Tabligh, que ele vai conseguir fazer o quê? Responder às questões, responder às questões, as né? dificuldades. Sim. Então, as perguntas das pessoas. Sim, se for essa questão, inshallah, é um tema que inshallah temos que arranjar mais tempo, mas o mínimo era para... Mashallah, inshallah, nós já percebemos, já entendemos a sua resposta mesmo. E, do princípio, ele fez uma resposta muito inteligente que nós todos temos que ver bem o vídeo e entender melhor, conforme como ele vinha também explicando, alhamdulillah, com muita prudência. Bem Yassine, irmão Yassine, eu dou aqui 3, 4 minutos para você fazer os finais. Conforme como dizia que para muita coisa que está sendo deixado, ou muita coisa, o presente não está bem. Eu aqui dou 5 minutos, 4 minutos agora, para você fazer essas considerações finais. E como estava a dizer, Sim. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Estava a dizer que o din, né, o outro exemplo que dá o din é como, podemos dizer, no campo, por exemplo, esses campos da Europa. Sim. Nesses campos você encontra, se você for 90 mil espectadores. Outros até podemos ouvir de 90 mil. Sim. Os jogadores estão aí. O jogador ele faz futebol, aquela bola, ele começa a fintar. E se ele ter sorte, aquelas 90 mil pessoas, ou metade, vai aplaudir. Né? Se for metade, podemos dizer 45% ou 50 mil por cento desses 90 mil
está a aplaudir para uma pessoa, né? Está a aplaudir para aquela pessoa, ele começa a fintar, e no fim dele até pode marcar gol, né? Mas depois de entrar aquele gol que foi aplaudido com muitas pessoas, podemos dizer, né? E esse gol é levado para o VAR, né? Ele está a ser chamado, está a ser ligado aí, ele tem um telefone, aquele árbitro tem um telefone, está a ser ligado, então ele está a dizer assim, está a ir para onde? Para o VAR, né? Então ele é dito lá que não, ele sabe ver, checa, depois disse não, aqui havia o quê? Havia fora de jogo. Então, É uma irregularidade. sim. Então o gol é anulado. Tantas fintas não serviu, basta só anular aquele gol, finta não serviu, também aquilo que estava aplaudir pessoas Aplausos não serviram. E pronto, já está anulado. Está sabendo? Então, no DIN, meus irmãos, no DIN, pessoas podem aplaudir, pessoas podem elogiar, mas primeiro elogio, nós temos que procurar elogio de Allah. Pessoas podem ver, mas primeiro vista que tem que ver é Allah. A pessoa vai falar, mas nós temos que procurar Allah falar. Allah falar desse, dizer para meu servo, meu abd, está no dunya. Isso que nós temos que fazer, o que temos que sempre procurar, sempre o quê? Porque tem uma pessoa, às vezes, e todo lado está a ser odiado, por exemplo. Né? Todo lado está a ser odiado. Esse. Mas já esse sempre tem o que tem nessa de lá sempre está com ele. Estás vendo? Na nossa companhia, aquele, você vai pensar que ele, né? Mas Allah está a ver alguma coisa dele. Então, é isso que nós temos que fazer aqui. E temos que procurar. Então, isso chama-se o que chama-se a nia. Né? Quando nós fizemos, por isso, né? Conforme no hadith, Nabi alayhi salatu wassalam, 3 tipos de pessoas vão ser condenados para o fogo do inferno. Alim, aquele cara, recitava o Corão para ser dito que ele recitava, falava para ser dito. Já foi dito lá. Sim, ele vai ser condenado ao fogo do inferno. Allah, se ele dizer que ele recitava o Corão para ti, Allah vai dizer, não, você recitou para a pessoa dizer que você recita o Corão. Você estava a falar para dizer que você é um grande muhaddis, aquilo. Você queria esse tipo de esse elogio. Já foi elogiado. Aí vai ser destinado ao fogo do inferno. Aliás, outro é aquela pessoa que uma boa pessoa, podemos dizer, ele dá, né? Quando dá, até disse, escreve meu nome, sempre menciona, sempre vai falar alguma coisa que você vai ver, não, essa ação não tem relação de quê? Não tem relação com Allah. Sempre que ele dar, sempre vai dar isso, lembra do meu dua, lembra dos meus filhos, lembra alguma coisa de mim. Você dá, ela vai dizer, você deu, mas não deu em meu nome. Você dava, mas não, você dá para ti, não, você está mentindo. Allah vai trazer evidência, vai dizer, não, você, né? Outro é aquele, o quê? Outro é aquele que sacrifica no caminho de Allah, né? Sacrifica no caminho de Allah. Mas esse está para sacrificar, vai dizer, Allah vai dizer, você também está mentindo. Não, eu sacrifiquei, fiz muito para Allah. Allah vai dizer, não, você não fez para mim, você era para ser dito, ou para dizer que você não tem medo de morrer, ou não tem medo daquilo, né? Então, o mais importante é fazer tudo para a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, ter muita relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas que hora que nós podemos ter mais relação com Allah é naquela altura que o mundo está a dormir. Nessa altura, se você levanta por causa de Allah, isso chama-se o quê? Relação com Allah. Essa é a relação que nós chamamos aqui, criar com Allah. O dia até pode ser simples, você vai para a mesquita, volta, não sei o que, fica como outro. Mas à noite é onde você vai se mostrar que você tem uma relação com Allah diferente, né? Porque aqui é um comum. Tempo de Maghrib agora todos vão fazer. Insha vão fazer, né? Mas os muçulmanos vão fazer. Mas à noite cada um está a levantar sozinho. Até não pode fazer barulho também, família aí, não sei o que, né? Aí saber que você está a levantar. Não, você levanta sozinho naquela altura. Se sua família também tem imã dele também de levantar, também ele levanta bem. Nessa altura, cada um está a levantar.
com aquela ligação que ele tem, relação que tem com Allah. Esse que é o mais importante, que nossa intenção deve ser de agrado a Allah subhanahu wa ta'ala. O mundo pode aplaudir ou pode odiar, não interessa, mas o mais importante é que Allah. Subhanallah. São essas palavras. Nós precisávamos mesmo de dizer ao Bayassin que Bayassin aconselhe-nos, mas também já dissemos tudo que pode-se fazer como conselho para Al-Miftah TV, a Madrasa Al-Miftah, ou para aquele que está com ele em frente, vai dizer para todos. Tudo que ele pode falar, o que ele pode expressar, pode fazer como conselho para todos. Isto afeta a todos nós. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a sinceridade neste primeiro neste trabalho que nós estamos aqui a efetuar e nos outros trabalhos, inshallah, de acordo com o conselho do nosso irmão Yassin. E desta forma, inshallah, nós pedimos a ele para que nós assim fechássemos o nosso programa, para que assim vamos na reta final deste programa, para que assim vamos terminar com este programa, porque o tempo já lá se foi embora. E muito daquilo que nós ouvimos aqui, o nosso irmão, vamos pôr em prática. Aquilo que é bom, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, e aquilo que é benéfico, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a facilidade de pormos em prática. Está aqui o nosso irmão, façamos doar para ele e façamos amizade com ele e apeguemos todos como irmãos e vamos caminhando juntos na divulgação de dini de Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khaira, Bayassin, pela aceitação do nosso convite e pedimos para que todos aqueles que a gente convidamos, nós temos a intenção, que ela sabe é Allah subhanahu wa ta'ala, mas também não nos julguem, seja como Bayassin, que deixou a família, que deixou o seu trabalho, as suas preocupações, veio atender aqui Al-Miftah TV, que ele veio atender, sim, veio atender a comunidade em geral. Jazakumullah khaira, continua a curtir como falam em português atual, continua aí a nos assistir, a nos acompanhar nos seus programas em todo lado, inshallah, no Facebook, no YouTube também, e compartilhem os programas, os vídeos que vocês conseguiram ver aí, e estejam mesmo subscritos no nosso canal Al-Miftah TV, e para que assim vocês sejam primeiros a receber nossos vídeos. Estejam acompanhados e ajudem de todas as formas a Al-Miftah TV para dar a continuidade. Vamos fazer dua para Allah subhanahu wa ta'ala nos aceitar nosso trabalho. Jazakumullah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Miftah TV a partir da cidade de Chile. Pani